Bem, existia a teoria, né, da geração espontânea ou a geração abiogênese. O que é que essa teoria falava? Que a vida ela surge do nada. Por exemplo, em pântanos, né, em solo lamaçal, cobras, rãs, crocodilos, eles podem, né, formar-se espontaneamente, né, nessa lama. Gansos se formam a partir, né, da transformação de pequenos crustáceos marinhos. A geração espontânea, ela foi também, né, aceita e defendida pelo próprio Aristóteles. No próprio Renascimento nós vamos encontrar René Descartes, né, nós vamos encontrar Isaac Newton, que eles usaram, né, a teoria da abiogênese para explicar, né, a origem de certos seres vivos. Mas a ciência ela se faz assim, né? Então a ciência ela surge muito também, às vezes, de algumas inquietações e de algumas explicações da própria cultura popular. Por exemplo, uma pessoa passar por debaixo da escada, ela vai ter azar. Então, a partir dessas crendices populares, muitas vezes se faz a própria ciência. Então, a gente não tem como, né, condenar esses cientistas, esses pensadores, porque, né, acreditavam nessas teorias, porque tudo é um começo, tá? A ciência, ela é muito móvel, né? A ciência, ela muda muito, tá bom? Aí o grande defensor, né, da biogênese, que ele tentou provar e criou até uma receita, foi Jean-Baptiste, né, Van Helmont. Ele é um médico belga, né, e ele elaborava receitas para explicar a geração espontânea. Você pega uma caixa, né, coloca grãos de trigo, bota uma camisa suja, né, você vai tapar e deixar por 21 dias. E a partir, né, de 21 dias, vai deixar no lugar escuro aí, vai surgir muito rato. Então, ele usava esses conhecimentos para explicar a questão da vida. Então, a biogênese, ela é a teoria, né, que fala que a vida surgiu do nada, né, a geração espontânea. Em contrapartida, nós temos a teoria da biogênese, né, que é a origem da vida. Então, o que é que a teoria da biogênese fala? Né? Os seres vivos surgem somente pela reprodução de seres de sua própria espécie. Então, todo ser vivo ele tem um ancestral, certo? Ele tem sempre alguém que vai gerá-lo, né? Então, os seres vivos eles surgem, né, a partir de ovos, né, a partir de ancestrais, tá certo? E quem defendeu a teoria da biogênese mais com mais veemência, né, que tentou provar, foi Redi, né, Spallanzani e Pasteur. Tony van Leeuwenhoek, né, qual foi a importância dele? Ele foi um dos primeiros cientistas a idealizarem, né, a usar a questão do microscópio, tá certo? Então ele também era defensor da teoria espontânea, da biogênese. Aí, a partir dos experimentos feitos por Redi, ele começou, né, a divulgar aqui. Não, tudo bem, né? A teoria de Redi está certa, mas e os micro-organismos, né? Ele vai explicar, né, a questão do surgimento dos micro-organismos. Então, a teoria da geração espontânea, né, perdeu credibilidade com o experimento de Redi, que eu vou já explicar para vocês o que foi que Redi fez. E ela voltou, né, a ser utilizada para explicar a origem dos seres microscópicos, a partir, né, de Antony, onde ele começou, né, a usar, ele criou, né, o primeiro microscópio. Então, ele observou pequenos seres, né, amostras de solo, de rio, né, saliva, fezes, e ele chamava esses seres microscópicos de animáculos. Então ele dizia, tudo bem, os seres grandes, né, não foi através da geração espontânea, mas e os micro-organismos, né? Então ele analisou várias amostras, ele sempre encontrava esses micro-organismos. Então ele sempre dizia que eles surgiram ali do nada, certo? Bem, e os experimentos, né, de Nida e Spallanzani, o que aconteceu? Então, o que foi o experimento de Nida? Ele pegou um frasco a gente vai chamar de caldo nutritivo, né? Ele botou restos de alimentos, aí ele tampou, aí ele aqueceu e com o passar do tempo, né, surgiram N larvinhas lá dentro daquele caldo nutritivo. Então isso foi assim,
um boom, né, na época, e todo mundo dizendo, não, Nida tá certo, então realmente a teoria é da biogênese. E Spallanzani, né, eles eram contemporâneos, olha. Spallanzani, ele não aceitava de jeito nenhum, então ele tentou a todo tempo, né, botar abaixo a teoria de Nida e ele conseguiu. Então o que foi que Spallanzani fez? Ele fez um experimento muito parecido, né, com a questão de Nida, apenas ele impediu aí a entrada de ar, certo? Então, olha, ele pegou um frasco, botou um caldo nutritivo, né, aí ele ferveu, né, os frascos fechados, e deixou, né, por alguns dias. Então não surgiram, né, micro-organismos. Então aí ficou aquela confusão, né? Você não ferveu o suficiente, você ferveu o suficiente. Ele conseguiu, certo? Botar em dúvida a questão do experimento de Nida, mas ainda restavam dúvidas, né? Então quem ficava aquela polêmica, quem está certo, né? Nida, Spallanzani. Então, o experimento de Spallanzani, ele serviu para botar abaixo o experimento de Nida, mas não completamente, ainda ficaram algumas dúvidas. Então, quem serviu para botar abaixo aí, né, a teoria da biogênese foi Francesco Redi, né? Ele era um médico italiano, né? Mais ou menos aí ele é contemporâneo aí de Nida e de Spallanzani, certo? Então, ele pegou, né, alguns pedaços de carne, que ele vai chamar isso, né, seres vermiformes, cadáveres de animais, em estado de putrefação. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou ele pegou essa matéria, né, essa matéria orgânica aí ele botou em 2 frascos. Em um frasco ele tapou, ele não deixou entrar ar, nada. E no segundo frasco ele deixou lá aberto. Na verdade ele pegou vários frascos, né? Ele fez vários experimentos. O que aconteceu, né? No primeiro frasco não aconteceu nada, né? Não surgiram nenhum ser, não surgiu nenhum verme, certo? Porque o que era que ele queria dizer com isso? Que quando existe, né? Quando eu coloco lá a matéria orgânica, estado de putrefação, a carne, um fruto, o odor exalado lá durante o estado de putrefação chamava a atenção desses seres, né, das moscas, que eram atraídas, né, e vinham até aqui. Quando eles ficavam rodeando lá a matéria em estado de putrefação, o que acontecia? Elas punham, né, os ovos lá e com o passar do tempo, né, esses ovos iriam eclodir, iam se tornar vermes e etc. Certo? Então foi o que ele falou, né? Ele dizia que os vermes eram estágios imaturos do ciclo de vida de certas moscas. E os seres vermiformes nascem de ovos depositados pelas moscas nos cadáveres e não por geração espontânea. Então, aí, né, ele conseguiu botar abaixo a questão da teoria abiogênese. Então, Francisco Redi, ele é famoso justamente, né, por ter comprovado que a teoria da biogênese ela era falsa. E como foi que ele fez isso? Através do experimento. Ele pegou o material, né, material orgânico, botou em vários frascos, uns ele tampava e outros não, certo? E os que ele tampava não eram, né, não surgiam larvas, não surgiam vermes, só os que estavam expostos, né? Então assim ele provou que aquela carne, né, aquele material estado de putrefação, começava a exalar um mau odor que chamava a atenção, né, dos animais, né? Aí, que ao pousar lá em cima do material em putrefação, liberava seus ovos e com o passar do tempo esses ovos iriam eclodir, tá certo? É muito parecido com o Enem, viu? Essa questão do Redi, fica ligado. E Pasteur, né? O Louis Pasteur, o que aconteceu com ele? Ele era um francês, certo? Ele sempre gostou de estudar a questão da origem dos micro-organismos, mas porque ele era estimulado por prêmios, né? Que ele era muito ligado à questão da academia, da universidade. E ele resolveu fazer, né, esse experimento aqui, que é conhecido como caldo nutritivo, certo? Então, o que foi que ele fez, né? Ele pegou um caldo nutritivo, né, enriquecido aí com alimentos, aí ele colocou em um frasco.
Depois, né, o que foi que ele fez? Depois que ele botou o caldo no frasco, ele deu uma enguinada aqui, né, ele dobrou, ele curvou aqui o gargalo desse frasco. Depois, gente, ele pegou, ele ferveu, né, esse caldo com o bico lá curvado. Após alguns dias, né, deixou lá o caldo em repouso, ele observou que o caldo, como não existia entrada de ar, não tinha como, né, os micro-organismos liberar seus ovos aí, né, suas larvas dentro do caldo. Depois, né, passado alguns dias, ele quebrou o gargalo. Quando ele quebrou o gargalo, que o ar ele começou, né, a entrar lá, trazendo esses micro-organismos do ambiente, eles apareceram no caldo. Então, com isso, né, ele sepultou, né, aí de vez, ele comprovou aí que a teoria da abiogênese ela era falsa, certo? Então, Redi, ele conseguiu provar através do experimento dele, mas ele ainda sofreu muitas críticas, só que com o experimento de Pasteur, né, então foi comprovado aí definitivamente a questão que os seres vivos, eles surgem, né, a partir de ancestrais. Então eles não surgem do nada, certo? Para que pudessem surgir aí micro-organismos em roupas sujas, em material em putrefação, é porque ocorre lá, né, a deposição de ovos que, com o passar do tempo, né, esses ovos vão se eclodir em larvas, em vermes, em mosca e etc. Tá bom? Então, Pasteur, ele é conhecido como a teoria aí do caldo nutritivo. É tanto que essa teoria dele foi tão importante que hoje a questão dos processos de pasteurização aí dos alimentos foram todas, né, surgidas a partir das ideias dele, tá certo? E a panspermia, né? A panspermia é uma outra teoria acerca da origem da vida. O que é que a panspermia ela vem dizer pra gente? Ela também é uma teoria bem polêmica, né? Ela considera que a vida na Terra se originou de seres vivos ou de substâncias precursoras de outros, né, de outros locais do cosmos, certo? Então, é como se a vida aqui no planeta Terra fosse trazida de outras partes do cosmos. Fica assim uma coisa meio ainda em dúvida, porque mesmo que tenha sido trazido do cosmos, e lá no cosmos surgiu como, né? Então é uma teoria, né, que ela lança, né, essas dúvidas justamente porque fica essa lacuna aí. Então recentemente, né, foi descoberto que o interestelar não é um ambiente tão hostil à vida como se pensava. Então, as três, né, teorias que nós estudamos foi o quê? A teoria, né, da geração espontânea, em que a vida surge do nada. A teoria da biogênese, que é um ser vivo, ele se origina a partir de ancestrais, né, através da reprodução. E tem a panspermia, que a vida ela veio, né, do cosmos, né, do ambiente aí, que ele vai chamar de interestelar, certo? E em relação à questão, gente, do surgimento da vida, certo? Quais são as teorias mais aceitas? Nós temos a teoria criacionista, que é aquela em que o ser foi criado, né, por um ser divino, né, a questão da criação. E temos a teoria, né, mais aceita dentro do ambiente científico, que é a teoria da evolução química. Essa teoria ela é conhecida como a teoria de Oparin, né, de Haldane. Então, essa teoria, né, da evolução química também é conhecida como teoria da evolução molecular, tá bom? Então, o que é Oparin, né, Haldane? Eles não estudavam juntos, mas eles estudavam meio que paralelamente, né? Então, os estudos eles foram tendo a mesma desenvoltura. Então, o que é que eles diziam, né? Aquilo que eu já expliquei no início. A vida ela surgiu como resultado de um processo de evolução química. Como assim? Né? Compostos inorgânicos que existiam na atmosfera, né, se combinaram, eles foram se combinando e originaram, né, moléculas orgânicas simples, aminoácido, açúcar, né,
bases nitrogenadas, ácidos graxos e etc. Então, essas matérias inorgânicas, elas foram se unindo, certo? E foram formando, né, matérias orgânicas. Mas como, né? Como aconteceu isso aí, né? Não sei se vocês lembram na nossa aula sobre a questão do processo de produção de energia. Existem seres quimiosintetizantes, em que eles transformam a matéria inorgânica em orgânica, certo? Na verdade, os seres quimiosintetizantes, eles fazem isso a presença do oxigênio nessa época que não existia. Então, isso aqui não é que foi produzido pelos seres, né, quimiosintetizantes. Sim, né? De forma bem rudimentar aí, né, molécula a molécula, isso durante muitos e muitos anos. Então, essas moléculas, gente, essas moléculas simples que se formaram a partir dos compostos inorgânicos, eles foram se combinando, né? Foram se combinando e foram formando substâncias mais complexas. Os aminoácidos foram se combinando, foram formando as proteínas, os ácidos graxos, os lipídios, os açúcares, né, os carboidratos, e assim por diante, né? E essas moléculas complexas originaram estruturas com capacidade de autoduplicar e realizar metabolismo. Então, eu só vou dizer aí que houve o surgimento do ser vivo se essas moléculas que foram se combinando, se elas tiverem, né, a capacidade de se autoduplicar, né, originando células iguais, ou de realizar a questão do metabolismo, ou seja, aquelas funções químicas que acontecem, né, no interior das células. Então, só aí eu posso dizer que houve o surgimento aí dos primeiros seres vivos. É importante, né, saber que a questão é muito importante saber, gente, que as duas teorias elas não são antagônicas, a panspermia e a da evolução química. Por quê? Os defensores da moderna panspermia, né, onde quer que a vida tenha surgido, ocorreu por evolução química, certo? Então, sempre no início vai haver aí, né, a origem da vida, ela vai ser abiogênica. Então, sempre vai ocorrer aí do ser vivo, ele não ter tido a origem a partir de ancestrais, certo? Então, de certa forma, a evolução química é um processo abiogênico. Os defensores da origem terrestre, da vida, né, as condições para o surgimento da vida, estavam presentes na Terra primitiva, não sendo necessário recorrer a possibilidades de viagem interplanetárias, né, de seres ancestrais, para explicar nossas origens. Então, assim, todas as duas, né, todas as teorias, elas vão se complementar. Então, elas não são antagônicas, na verdade, elas são complementares.